Pode ir? O Lu, seja engrandecido, firme nas promessas, o hino, e aquele... Um dia. Tá ótimo. Então vamos já, acalmando os nossos corações, nos preparar para o culto dessa manhã. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, dos capítulos 9 a 11, que nos enche o coração de alegria e de esperança. É sabermos que temos o bom pastor ao nosso lado. Vamos colocando em pé, vamos invocar a presença do Senhor em oração com o nosso irmão reverendo Elias. Oremos. Pai, nós estamos na Tua casa para prestarmos um culto a Ti. O Senhor que nos deu a vida, o Senhor que sustenta a nossa vida, tanto a nossa como de todos os nossos familiares. Nós suplicamos a Ti que nessa manhã nós possamos Te adorar em espírito e em verdade. Que nessa manhã nós possamos desfrutar da vida abundante que o Senhor nos prometeu. Venha, Senhor, nos abençoar, venha nos fortalecer, conduza-nos completamente nesse culto de adoração. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor declarando que nós podemos permanecer firmes nas promessas de Jesus. Aleluias. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme. Sim,
firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Os irmãos podem se sentar. Esse feriado eu tive a oportunidade de estar visitando o nosso querido e amado irmão Daniel Stropa, né? E eu percebi o quanto ele e a sua família estão ali firmes nas promessas de Jesus, né? Mesmo passando por tempos tão difíceis, tantas lutas, eles permanecem firmes nas promessas de Jesus, né? E que essa seja uma realidade também em nossas vidas, que nós possamos permanecer sempre firmes em tudo aquilo que a palavra de Deus tem nos prometido. Amém? Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga: permaneça firme. Permaneça firme nas promessas de Jesus. Amém? Amém, Elisângela, permaneça firme nas promessas de Jesus. Bruninha, permaneça firme aí nas promessas de Jesus. Dona Cândida, amém? Louvado seja o nome de Cristo Jesus. Que nós possamos estar nos fortalecendo nas promessas do nosso Salvador. Estaremos agora em momento de confissão de pecados e a palavra de Deus nos diz: ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar, estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças, as lágrimas encurtaram a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições, até os meus ossos estão se gastando. Salmo 31, dos versos 9 a 10. Essa é uma verdade que o salmista expressa na santa palavra do Senhor. Que quando estamos em pecados, nós vivemos uma vida esgotados, né? O pecado nos afasta de Deus e nos traz um esgotamento espiritual, nos gera fraquezas. Por isso é tão importante que nós busquemos a presença do Senhor e confessemos a Ele os nossos pecados e tenhamos uma vida que luta contra o pecado. E é realmente uma luta, né? Não pense que é fácil. O próprio apóstolo Paulo disse que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. É uma luta constante contra as paixões da carne, os pecados que se levantam.
Mas nós não podemos esquecer que por meio de Cristo Jesus, o sangue do Cordeiro, somos purificados do pecado e também somos mais do que vencedores. Vamos orar nesse momento? Baixe sua cabeça. Vamos confessar a Ele os nossos pecados. Senhor, estamos diante da Tua presença. Reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que pecamos contra Ti, que entristecemos o Teu coração com o nosso pecar, com o nosso olhar, com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir, até mesmo com a nossa omissão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, esteja nos convencendo de tudo aquilo que nos afasta de Ti e que arrependidos, limpos pelo sangue do Cordeiro, possamos voltar aos braços da graça, aos braços da salvação. Por Jesus agora oramos. Amém e amém. Mesmo assentados, façamos agora a leitura alternada do Salmo 23. Salmo de Davi, Salmo 23, que nos diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor renova as minhas forças e guia-me por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos podem vir. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Amém. Não existe coincidências, né? Eu deixei a liturgia de culto hoje a cargo do nosso irmão diácono Mateus. Foi o Mateus que preparou. E também, não existindo coincidência, o verso que nós meditamos com o Daniel esse dia da visita foi o Salmo 23. E o Salmo 23, do verso 4, tem algo que chama muito a nossa atenção, que diz assim: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, porque Tu, ó Senhor Deus, está comigo. Tu me proteges e me diriges. Nós precisamos carregar essa certeza no coração. Nessa visita eu senti como Daniel tem essa certeza que o Senhor está com ele. E nós também precisamos, assim como Dani, como o salmista, termos essa certeza plena que possamos, passando pelo maior momento de aflição em nossas vidas, nós ainda estamos na presença do bom pastor. Ainda estamos juntos com aquele que tem toda a autoridade, todo o poder, aquele que cuida de nós, é aquele que nos livra de todo mal, aquele que nos sustenta, aquele que nos alimenta, aquele que nos leva para águas tranquilas. Que essa seja a certeza dos nossos corações, que não estamos sós. O bom pastor caminha conosco. Jesus, certa feita, disse: o que ele disse? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Vamos louvar o Senhor com alguns cânticos.
Vamos colocar em pé e vamos louvar o Senhor. Omar, se você puder abrir os microfones, por gentileza. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. Te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao 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 Senhor. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim.
és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir do teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso, Jesus. Aleluia. És formoso, Pai. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti.
digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantamos nossas mãos para teu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Aleluias. Não há outro igual a Jesus. Só um nome debaixo dos céus é o nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar, vamos agradecer pela oportunidade que temos. A gente não sabe a oportunidade que a gente tem, o privilégio que a gente tem. Estive visitando também esse final de semana uma mãe de um primo da Larissa, né? Dona Sônia. Sofreu um derrame, está entubada. Na verdade não é entubada, está com a tráqueo, né? Estive ali, momentos tão difíceis, onde ela é aspirada, e você vê a pessoa tentando falar, tentando pronunciar, e não consegue. E a gente tem a oportunidade, e às vezes a gente não dá o devido valor. Nós possamos valorizar tudo que temos, irmãos. Realmente somos privilegiados, porque tem muita gente sofrendo. Nós somos privilegiados. E tudo isso vem pela graça e misericórdia do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque podemos abrir os nossos lábios e louvar a Ti. Aceita, Senhor, a nossa adoração. Somos imperfeitos. Não somos nem dignos de adentrarmos em Tua presença, mas nos aproximamos através do sangue do Cordeiro. Sentimos alegria e prazer em Te louvar, Senhor. Que o Senhor esteja derramando sobre nós, através do Santo Espírito, cada vez mais prazer, desejo, vontade de adorar o Teu nome e declarar que Tu és digno de todo louvor e de toda adoração. E você diga amém, amém, amém. Você pode se sentar? Eu vou pedir para a nossa irmã Vânia, né? Ela vai estar passando a salva neste momento. Enquanto a nossa irmã Vânia recolhe os dízimos e ofertas, nós temos um testemunho, né, da nossa irmã Elisângela. A palavra de Deus nos diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medidas. Malaquias 3:10. Então faça a sua oferta, devolva o seu dízimo e vamos nesse momento ouvir esse testemunho precioso para as nossas vidas da nossa irmã Elisângela.
Graça e a paz. Irmãos, eu quero compartilhar. O Vitor, ele precisou fazer uma cirurgia, né, dos dentes. São 3 dentes que ele precisou tirar do siso. E no centro cirúrgico, o médico veio falar para mim que eu tinha um dente que ele não tinha, estava muito difícil para poder tirar antes da cirurgia, que podia dar hemorragia, podia, né, e que ia ser muito difícil. E ele perguntou para mim, falou, não, tem 3 dentes, esse dente está muito em cima e precisa tirar, você está de acordo que tire, mas aí pode acontecer hemorragias. Aí eu falei para o doutor, falei, não, pode tirar, né? Entreguei na mão de Deus. Né? Ele falou, ele pode ficar com o rosto inchado, pode ficar tudo roxo, né? A recuperação pode ser difícil, mas entreguei na mão de Jesus, né? Confiei em Deus, né? E naquela aflição que eu estava, quando o Vitor foi para o centro cirúrgico, ele olhou para a mãe, eu falei, estou aqui, filho, eu vou junto com você. Quando ele foi, o médico anestesista veio, deu anestesia do meu lado nele, aí ele não queria sentar na maca, ele sentou, deitou, e aí ele foi. E eu fui junto, aí a médica falou, você não pode ir até lá. Aí eu fiquei. E eu falei, não, entreguei na mão de Jesus, né? Aquela aflição, né, que a gente passa, né? Anestesia geral que ele tomou, né? E, e falei, Deus, toma a frente de tudo, Senhor. Quando o Vitor, aí eu estava na recepção esperando, o médico mandou chamar, falou, o doutor está te chamando no centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus, toma a frente. Aí eu fui. Não era bem no centro cirúrgico, lá chama centro cirúrgico, mas é uma sala de espera. Cheguei lá, ele falou para mim, olha, deu tudo certo, a cirurgia foi com sucesso, mas vamos aguardar. Eu falei, tudo bem. O Vitor veio, eu falei, a mãe está aqui, ele abriu os olhos, ainda brinquei, como que é seu nome inteiro? Ele falou tudo direitinho, eu falei, tá bem, graças a Deus, né? Mas foi uma aflição, mas eu confiei em Deus, confio em Deus, graças a Deus. Jesus sempre está ao nosso lado. Nós podemos acreditar e confiar em Cristo, porque Jesus é verdadeiro. O amor de Cristo é lindo. Eu falo porque o que eu senti ali naquele momento, né, entregar meu filho, né, precisava passar por esse procedimento. Eu podia falar para o médico, não, não faça esse dente, faz os outros 2. Mas não, ele precisava tirar esses dentes, né? Porque depois ia ser mais difícil, né? E o hospital foi num sábado, não tinha ninguém, nem na como que fala? Não na recepção, além depois do centro cirúrgico que vai para uma sala, né? Esqueci o nome. De recuperação, não tinha ninguém. Parecia que o hospital tinha reservado só para o Vitor. Graças a Deus. Foi maravilhoso. Então, como hoje o pastor estava falando das aflições, né? E eu falei, não vou falar porque o que eu passei e Jesus ao meu lado, ele está o tempo todo ao seu lado. Pode ser o que for que você esteja passando na sua vida. Jesus está ao teu lado, está ali junto de você. Obrigado pela oportunidade. Tá bom. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia. Te agradeço, Senhor, por nossas vidas. Te agradeço, Pai. Deus, entra com providência na vida de cada um aqui agora, Senhor, que esteja passando por aflições, que o Senhor esteja entrando com providência, Pai. Pai querido, entrego os dízimos e ofertas em tuas mãos, que o Senhor Deus esteja multiplicando cada dia mais, Senhor, e que seu amor, Jesus, esteja em nós, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir as crianças agora, que o tio Rô esqueceu. Tá vendo? Tio Rô esqueceu. Ô, Má, você consegue mais um microfone? Que tá faltando um. Mais um microfone para as crianças. Está faltando um. Não, espera um pouquinho. O Elias, me ajuda a tirar o. É só arrastar um pouquinho. Tô. Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós estamos mais felizes ainda, né? O Joaquim trouxe 2 visitas, né, Joaquim? A Bia
e o Caio. Sejam bem-vindos. E nós vamos dar uma salva de palmas para o Joaquim, porque ele está de parabéns, trazer amiguinho na igreja. E O tio vai abrir a hora que vocês forem cantar. O tio vai abrir a hora que vocês forem cantar. Pum. Tá bom. Jesus, meu Salvador, Jesus, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida pra te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Mesmo sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. Jesus, meu Salvador, Jesus, morreu por mim, morreu por mim, meu Salvador, morreu por mim. Eu abro meu coração para ti, entrego minha vida pra te servir. Hoje eu sei que me amas, eu sei que tu és real. Sendo criança, faço minha entrega total, viverei para ti. Ressuscitou, meu Salvador, ressuscitou, voltará, meu Salvador, voltará. Hoje eu sei quem tu és.
orar todos hoje? Vamos? Tia Darcy fala, vocês repetem? Vamos? Depois vocês finalizam, então. Meus irmãos, a importância das crianças orarem é realmente extremamente significante. Esses dias foi uma criança em casa, de uma família cristã, né, evangélica, e na hora do café, a Darcy vamos falar, vamos orar? A criança olhou assim, assustada. A impressão a Darcy teve, que ela não sabia o que era aquilo. Orar na hora das refeições. A criança ficou assim atordoada. O que é isso? Então, quando as crianças oram em casa, né, naturalmente elas têm vontade de orar mais e mais ao Senhor. Isso é extremamente positivo, muito positivo. Por isso a importância de nós ensinarmos as crianças a orarem em todos os momentos, inclusive na hora das refeições. É uma ocasião muito propícia para enfatizar a importância da vida espiritual da oração. Nós vamos continuar no nosso culto de adoração a Deus. Nós vamos estar orando, pedindo que Deus esteja falando ao nosso coração ainda mais nessa manhã através da sua palavra. Vamos orar. Pai, na tua presença e oração, nós pedimos em nome de Jesus. Continue falando ao nosso coração, por meio da tua palavra, por meio do teu Santo Espírito. Que a tua palavra, Senhor, traga refrigério ao nosso coração, que a tua palavra nos traga esperança, que a tua palavra nos transforme. É o que nós pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a Bíblia em João 10, 10. Como o pastor Rodrigo falou que nada é por acaso, que tudo está nas mãos de Deus, a nossa meditação nessa manhã está relacionada exatamente ao primeiro texto que nós lemos no início do nosso culto.
João 10, 10. Jesus diz assim, lá em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida abundante que Jesus veio nos dar? Nós podemos dar várias definições para uma vida abundante. Muitas pessoas chegam a dizer o seguinte: uma vida abundante é uma vida no qual a pessoa está bem materialmente. Até mesmo tem pessoas que afirmam assim: aquela pessoa está bem de vida. Quando a pessoa usa essa afirmação, o que ela quer dizer? Que aquela pessoa que está bem de vida, materialmente ela está bem assistida. Não é essa a impressão que se dá? Aquele indivíduo está bem de vida. Entretanto, Jesus fala, lá no livro de Lucas 12, versículo 15, que a vida do homem não se consiste nos bens que possui. A vida de uma pessoa não é baseada nos bens que ela possui. Porque por mais bens materiais que uma pessoa possa ter, isso não significa que ela tenha uma vida abundante. Existem pessoas que têm muitos bens materiais mesmo, entretanto, elas se sentem extremamente tristes, se sentem extremamente infelizes. Então, a vida de uma pessoa não consiste nos bens materiais que ela possui. Isso não pode ser caracterizado como uma vida abundante. Há uma outra afirmação também. Vida abundante nada mais é do que uma pessoa saudável. Nós podemos até dizer que tudo bem pensar sobre isso. O próprio Isaías, lá em Isaías capítulo 53, ele fala o seguinte, que pelas pisaduras de Cristo nós fomos sarados. Então, a vida com Cristo envolve saúde. Mas é um conceito errado sobre saúde que muitas vezes nós alimentamos. A saúde não é apenas ausência de doença. Não é apenas isso. Nós temos na Bíblia, por exemplo, o apóstolo Paulo, que vários estudiosos afirmam que ele tinha uma enfermidade nos olhos. E nós podemos dizer que Paulo não tinha uma vida abundante? De forma nenhuma. Paulo tinha uma vida abundante em Cristo Jesus. Nós temos na Bíblia também Timóteo. Timóteo era uma pessoa que tinha doenças constantes no seu estômago, no seu intestino. O apóstolo Paulo fala isso no livro dele. E nós podemos dizer que Timóteo não tinha uma vida abundante? De forma nenhuma. Então, a vida abundante que Cristo nos fala nesse texto está além dos bens materiais, está além até mesmo da própria saúde, o pensamento que nós temos sobre saúde restrita à questão física. É interessante observar que essa visão de uma saúde mais abrangente está em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde afirma o seguinte, que saúde é um estado de bem-estar físico, emocional e social. O que quer dizer isso? Tem pessoas que têm uma diabetes crônica, por exemplo, e não se pode dizer que ele não é uma pessoa saudável, porque ela realiza muitas ações. Se você perguntar, ela vai dizer, não, estou bem. Uma pessoa que fratura o braço, não se pode dizer que ela não é uma pessoa saudável, simplesmente porque fratura o braço. Porque para a Organização Mundial da Saúde, a saúde está além da questão da enfermidade física. Envolve tanto a questão física como uma questão social. Tem muitas pessoas que sofrem muito mais por questões sociais. Por exemplo, uma família em conflito, uma família cheia de desunião, uma família cheia de problemas. Essa pessoa sofre muito mais do que uma pessoa que é diabética, do que uma pessoa que quebrou o braço, do que uma pessoa que tem uma enfermidade física. Então, a saúde, o conceito de saúde é muito mais abrangente. E também envolve a questão emocional. Tem pessoas que têm uma saúde perfeita fisicamente, e têm um relacionamento familiar ok, mas emocionalmente ela sofre demais. Então, o conceito de saúde está para além da questão física, está para além das enfermidades, está para além da questão social. E também da questão restrita simplesmente à questão de bens materiais. Tem uma situação interessante
que uma pessoa comentou que estavam cuidando de uma senhora que já passou por uma situação delicada, né? Houve uma fratura no fêmur, e essa senhora estava sendo cuidada por um grupo de pessoas. E essas pessoas que estavam cuidando da senhora não observaram, em todo o cuidado com ela, que ela estava com o cabelo despenteado. As pessoas que estavam ao redor dela estavam mais focadas na doença dela do que nela. Porque o ser humano é muito mais do que a doença que ele possui. As pessoas são muito mais do que as dificuldades financeiras que ela possui. Por isso, quando Jesus fala, eu vim para que tenham vida e uma vida abundante, envolve sim uma vida saudável, mas essa vida saudável não está restrita à questão de bens materiais, porque a vida do homem não consiste nisso. Não está restrita à questão da saúde física, porque tem pessoas que têm enfermidades físicas e não se pode dizer que ela não tem uma vida abundante. Mas então, o que é a vida abundante que Cristo veio oferecer? O que é a vida abundante? É interessante que quando nós analisamos a Bíblia, nós podemos perceber que a vida abundante que Cristo nos oferece tem 3 características. Entre várias, nós vamos destacar, aliás, 4 características. Vamos destacar 4 características da vida abundante que Cristo oferece. E essas 4 características também estão em sintonia com o que a Organização Mundial da Saúde fala. A Organização Mundial da Saúde fala o seguinte, que um estado emocional de bem-estar envolve a pessoa reconhecer os seus limites. Segundo, conseguir lidar com o estresse normal da vida, no cotidiano da vida. Terceiro, perceber-se produtiva ou frutífera. E quarto, ela perceber também que está contribuindo para o bem da sociedade. São 4 características. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós percebemos claramente essas 4 características de uma vida abundante. Primeiro, reconhecer os seus limites. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui no Salmo 131. O Salmo 131 diz o seguinte: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, assim essa criança é a minha alma para contigo. Em outras palavras, o salmista está dizendo, Senhor, eu reconheço as minhas limitações. Senhor, eu não ando atrás de coisas grandiosas demais para mim. Nós, como seres humanos, fomos constituídos por Deus com limitações. Nós temos limitação física e não há como evitar isso. E essa limitação física, nós não conseguimos o tempo todo trabalhar 24 horas por dia. Nós precisamos ter um período de descanso, um período de sono. Quem se arrisca a trabalhar 24 horas por dia está além do limite, está comprometendo a sua saúde. Nós temos uma limitação física e isso é importante reconhecer. Nós temos uma limitação também mental. Nós não conseguimos aprender tudo aquilo que existe. O conhecimento humano dobra por segundos. Não tem como nós dominarmos o conhecimento que é produzido pela humanidade. Nós somos limitados intelectualmente. Nós somos limitados também emocionalmente. Todos nós temos um limite emocional. Todos nós temos um ponto no qual, se passar daquele ponto, nós vamos nos desestabilizar emocionalmente. Nós somos limitados. Eu me lembro que o meu tio, quando chegou mais aos 80 anos de idade, a minha avó estava brincando na época, né? Que ele esqueceu dos seus limites. Ele foi pular uma muretinha, quebrou os 2 pés, porque ele achava que ele era um garotinho. A minha avó falou que ele achava que era um garoto. E é interessante observar que uma das principais causas
de morte entre idosos é exatamente a queda. A queda. Eu conheço muitas pessoas, os irmãos também conhecem muitas pessoas, que por motivo de queda perderam a própria vida. Passaram por uma situação muito difícil e perderam a vida. Ou uma queda de uma casa, uma queda de uma árvore, perderam a vida por uma queda. Queda. Porque não reconheceram que há uma limitação. Todos nós somos limitados e essa é uma realidade que nós precisamos reconhecer. E, meus irmãos, existe uma limitação que temos que reconhecer, que é uma das mais dolorosas, eu posso dizer. Até certo ponto, nós temos uma certa facilidade de reconhecer que somos limitados fisicamente, mentalmente e até emocionalmente. Mas também nós somos limitados na nossa relação com as outras pessoas. Nós não temos o poder de mudar o comportamento das outras pessoas. Não temos esse poder. Não temos esse poder. O que nós podemos é influenciar o comportamento da outra pessoa, mas nós não temos o poder de mudar. Muitas vezes nós carregamos no nosso coração sentimentos de culpa, porque nós não conseguimos mudar o comportamento de um filho, de uma filha, de um parente. Mesmo que nós percebamos que eles estão no caminho perigoso, num caminho realmente de destruição, nós não temos o poder de mudar esse comportamento. Nós não temos esse poder. Nós temos um exemplo na Bíblia muito claro. O próprio Senhor Jesus, Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, certa ocasião chegou um jovem rico e perguntou para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Aquele jovem rico, ao ouvir a afirmação de Jesus, abaixou a cabeça e foi embora. A Bíblia diz que Jesus ficou triste com a decisão daquele jovem, mas ele não interferiu naquela decisão. Deus nos constituiu de tal forma que Ele nos deu liberdade de tomar decisões. Os nossos filhos têm liberdade para tomar decisões. As pessoas que nós amamos, familiares, amigos, colegas de trabalho, têm liberdade para tomar decisões. Se nós nos sentirmos responsáveis pelo comportamento dessas pessoas, nós estaremos ultrapassando o limite. E ao ultrapassar esse limite, nós poderemos ser esmagados por um sentimento de culpa. Essa pessoa não muda e o culpado sou eu. Porque eu não fiz, aliás, o suficiente. Não me dediquei o suficiente. Não me esforcei o suficiente. Não falei o suficiente. Não corrigi o suficiente. É um sentimento de culpa esmagador. Esmagador. Porque é um sentimento de culpa que nos adoece, porque é um sentimento de culpa que é resultado de não reconhecermos que somos limitados. Isso é uma realidade que nós não podemos duvidar. A própria palavra de Deus, como nós já falamos, nos ensina que as pessoas têm liberdade para tomar suas decisões. Nós podemos, no máximo, influenciá-las, mas a decisão é delas. O Senhor Jesus nos conta a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte entre espinhos, outra parte em terreno rochoso e outra parte caiu em terra boa. O que Jesus quer dizer com essa parábola, que nós conhecemos bem? Que a recepção da semente depende do terreno. Tem terrenos difíceis, tem terrenos que não vão aceitar, e tem terrenos que só vão aceitar essa verdade mais tarde. Essa é uma realidade que nós precisamos reconhecer para termos uma vida saudável. E tem pessoas muito astutas. Quando elas percebem que nós estamos assumindo a responsabilidade pelo comportamento que é delas, elas começam a nos culpar pelos erros que elas cometem. Já viu isso acontecer? Eu cometo esse erro porque você não me ensinou direito. Eu estou no caminho perigoso porque você não falou comigo. Eu estou indo para o caminho do pecado porque você não disse nada para mim.
Cada um é responsável pelos seus atos, vai prestar as suas contas diante de Deus. Devemos tomar o cuidado muito grande dessa astúcia das pessoas, colocarem sobre nós uma culpa de um comportamento que é delas, que é a responsabilidade delas, e não nossa. A nossa responsabilidade é simplesmente semear. A decisão é a pessoa que vai tomar. Na questão de Jesus, o que nós poderíamos dizer? Quando Jesus falou para aquele jovem rico, olha, vai, venda tudo que tem, depois siga-me. Quando o jovem rico começou a mudar de decisão, Jesus poderia dizer o seguinte, vem cá, não vai embora não, eu vou mudar os termos para você me seguir. Não vai embora não, eu vou mudar o seu coração para você vender tudo. Não foi o que ocorreu. Jesus deixou aquele jovem rico seguir o seu caminho, tomar a sua decisão. Nós temos na Bíblia o exemplo do pai e do filho pródigo. Quando o filho pegou seus bens e resolveu partir para uma terra distante, a Bíblia não diz que o pai foi correndo atrás do filho. Deixou o filho. Provavelmente o que o pai fez? Continuou orando pelo filho. Provavelmente o que o pai fez? Confiou nas promessas de Deus, que como ele educou o filho, aquela educação que deu para o filho ia promover frutos no coração do filho. O pai recebeu o filho quando o filho voltou. E o recebeu com carinho e com amor. Porque o pai sabia que o filho precisava tomar decisão. O pai sabia que o comportamento era do filho. O filho precisava assumir a responsabilidade pela sua conduta. Portanto, para termos uma vida saudável, essa é uma necessidade. Reconhecer os nossos limites. Reconhecer. Somos limitados fisicamente, limitados emocionalmente, limitados intelectualmente e limitados também na nossa relação com a outra pessoa em relação a mudar o comportamento do outro. No máximo, nós podemos influenciar. A segunda característica de uma vida saudável, que a Bíblia nos ensina e está de acordo com a palavra de Deus. E também é em sintonia com a Organização Mundial da Saúde. Saber lidar com o estresse diário. A vida é estressante. A vida é estressante. Muitas coisas acontecem no nosso dia a dia que nos estressam, que nos frustram. Sim, o pneu do carro fura. Uma pessoa fala uma coisa que nós não gostamos. Nós fazemos um planejamento que não consegue ser executado. Nós temos ideias que as outras pessoas não compartilham. Tudo isso gera em nós frustração, estresse, muito estresse. E como que nós lidamos com o estresse? O que a palavra de Deus nos ensina sobre como lidarmos com o estresse? Que é normal no nosso dia a dia. Jesus lidou com muito estresse. Muito estresse. Chamaram ele de Beelzebu, enquanto ele libertava uma pessoa dominada por um espírito maligno. Os fariseus criticavam Jesus o tempo todo. Jesus tinha que tomar a decisão de quem seriam os seus discípulos que iriam segui-lo. Jesus sabia das dificuldades do seu ministério. Os discípulos que ele escolheu com o coração endurecido. Como que Jesus lidou com o seu estresse? Com as adversidades do dia a dia? Como que ele fez? Ao lermos a Bíblia, o que nós percebemos? Jesus passava a noite em oração. Jesus orava a Deus. Jesus colocava diante de Deus toda a sua angústia, toda a sua dor, todas as suas dificuldades, na tomada de decisões, de lidar com as situações difíceis do seu dia a dia. A palavra de Deus nos diz lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não vos preocupeis com coisa alguma. Antes devemos colocar nas mãos de Deus toda a nossa ansiedade, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o coração, vai guardar nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. O que a Bíblia nos ensina para lidar com o estresse é a oração. Eu preciso orar. Na hora que a situação complica, na hora que o meu coração fica angustiado, na hora que a porta se fecha, na hora que as aflições começam a tomar conta do meu pensamento, da minha mente, da minha alma, eu preciso orar. Eu preciso abrir meu coração diante de Deus. E é exatamente o que nós lemos nessa manhã, no nosso culto de adoração a Deus, aqui do salmista, no Salmo 31, versículo 9 e 10. Olha o que ele diz, relacionado a perdão de pecados, sim, e também no seu dia a dia. Olha só o que ele diz.
Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim, pois estou aflito. Isto é, estou estressado, angustiado. Os meus olhos estão cansados de tanto chorar. Estou esgotado de corpo e alma. A tristeza acabou com as minhas forças. As lágrimas encurtam a minha vida. Estou fraco por causa das minhas aflições. Até os meus ossos estão se gastando. Ele abriu seu coração diante de Deus. Quem nunca sentiu isso? Quem de nós nunca passou por uma situação dessa? Provocada pelas aflições do nosso dia a dia, pelo estresse. O que a Bíblia nos ensina? Nós precisamos criar estratégias para lidar com o estresse. Na hora que o estresse bater na minha porta, eu já sei que eu tenho que orar. Na hora que a situação se aperta, eu sei que eu tenho que buscar a direção de Deus. Porque é essa orientação que a palavra de Deus nos dá para colocarmos toda a nossa ansiedade, todo o nosso estresse, tudo aquilo que angustia o nosso coração nas mãos de Deus. Para termos uma vida abundante, portanto, precisamos reconhecer nossos limites, como a Bíblia nos ensina. Precisamos saber lidar com o estresse diário, colocando nossa aflição diante do Senhor. E é necessário também ser frutífero. Não há vida abundante sem frutificar. A própria Organização Mundial da Saúde afirma isso. Que uma pessoa saudável, ela se sente produtiva. Ela se sente útil. Ela se sente que a vida dela tem significado. Ela sente que ela faz algo de importante. Ela não sente que a vida dela é vazia, sem relações, sem sentido, sem nada. Ela se sente produtiva. E é interessante que o Senhor Jesus fala o seguinte, lá em João 15, versículo 16. Eu vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Isto é, Jesus nos chama para sermos produtivos. Nós não podemos de forma nenhuma pensar assim, olha, agora eu vou pendurar a chuteira. Agora acabou. Agora eu não tenho que fazer mais nada. Eu tenho que perceber que para ser uma pessoa saudável, eu preciso ser produtivo. Eu preciso me perceber útil. É o que a palavra de Deus nos ensina. Isso está relacionado com a forma como Deus nos criou. Lá em Gênesis 1, 26, Deus fala o seguinte, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos. Isto é, Deus nos caracterizou com uma característica pessoal, aliás, Deus nos deu uma característica pessoal de exercer domínio. Eu preciso perceber que eu faço algo e dá resultado. Eu preciso perceber que as minhas ações são frutíferas. Caso contrário, eu vou adoecer. Caso contrário, eu vou perceber que a minha vida não tem significado. Isso ocorre muito, sabe quando? Quando as pessoas enfrentam, muitas vezes, a aposentadoria. A pessoa pensa, minha vida acabou agora. Isso é um risco muito grave. Perdi a utilidade. Essa semana eu estive lá em Hortolândia e tinha uma irmã comentando exatamente isso. Ela foi enfermeira durante muitos e muitos anos. Ela amava ser enfermeira. E ela se aposentou. E ela comentava ali para nós que ela se sentia inútil. Que ela ficava muito triste quando olhava para a vida dela e percebia que ela não tinha mais nenhuma utilidade. Que ela perdeu a função. Aí nós comentamos, né, falamos algumas sugestões, mas é algo que é muito importante. E isso também ocorre, e é um cuidado grande que nós devemos ter, quando nós vamos cuidar de uma pessoa que tem uma certa idade. Tem pessoas que pensam o seguinte, não, chegou numa certa idade, acabou tudo para ele. Acabou. Agora é hora de sentar e descansar. Falar isso é decretar morte. Porque a pessoa se sente inútil, e ao sentir-se inútil, ela vai adoecer emocionalmente. Tem pessoas que eu conheço que simplesmente fizeram o seguinte com a pessoa idosa. Ela não pega nem mais um copo de água, dão na mão dela. Ela não realiza mais nenhum tipo de ação, fazem tudo por ela. Mesmo que quando ela quer fazer, não permitem que ela faça. Isso a pessoa desenvolve um sentimento de inutilidade. É gravíssimo. É necessário
sim, reconhecer os limites e perceber o que ela pode fazer, o que ela pode executar. Eu não posso tirar todas as responsabilidades, todas as ações possíveis que uma pessoa idosa possa tomar. Às vezes o idoso não tem liberdade nem de escolher o que vai assistir na televisão, nem liberdade nem da hora que vai dormir, não tem liberdade de escolher nem a hora que vai ao banheiro, não tem liberdade de escolher nem o que vai comer. Então isso é muito importante, é necessário que a pessoa perceba que ela pode tomar decisões, que ela não perdeu a utilidade, que ela é significante ainda na vida. Essa questão de sentir-se útil envolve 3 dimensões importantes da utilidade. Nós somos úteis pelo que nós fazemos, que é o nosso trabalho, sermos produtivos. Somos extremamente úteis quando cuidamos de alguém que está sofrendo. E somos extremamente úteis também quando estamos sofrendo e aceitamos ser cuidados por alguém. E no nosso sofrimento, nós assumimos o compromisso de não deixar que o sofrimento determine a nossa ação. O nosso irmão Djalma, né, que está aqui, eu fico imaginando, né, a luta dele em relação à visão, e ele está aqui todos os domingos cultuando ao Senhor. Tem pessoas com a saúde perfeita que falam assim, não dá mais. Ele não diz isso. Inclusive, ele chegou a comentar conosco ali, comigo com o príncipe. Mesmo que ele perca a visão, ele confia no Senhor. Mesmo que ele totalmente cego. Porque a vida de um ser humano não está limitada à questão de doenças físicas. Deus é muito mais do que isso. Por isso, a importância de sentir-se útil. A Bíblia nos diz que os discípulos perguntaram para Jesus, em certa ocasião, quando estava com a mulher samaritana, quem levou alimento para ele? E Jesus respondeu o seguinte, o meu alimento, ou a minha comida, é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento, o que me dá sentido, é fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em João 20, Atos 20, versículo 24, ele fala o seguinte, eu não tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a minha carreira que recebi de Cristo Jesus. A nossa vida tem que ter um significado, tem que ter uma ação a ser realizada. Nós precisamos ser produtivos até o final dos nossos dias. A Bíblia nos fala no Salmo 92, que na velhice ainda darão frutos, serei cheio de seiva e de verdor, para mostrar que o Senhor é reto e nele não há injustiça. Não é a idade que nos limita para sermos frutíferos. E aí vem a pergunta, mas o que Deus quer que eu faça para me sentir produtivo? Eu tenho algumas situações na minha vida complicadas, eu estou em dúvida. O que eu devo fazer para me sentir útil na minha vida? Há uma pergunta, meus irmãos, fundamental nessa questão. A pergunta é o seguinte, pelo que você se sente responsável? Vou fazer a pergunta. Pelo que você se sente responsável na igreja? Se você, eu me sinto responsável por isso, então essa é a sua utilidade na vida, em relação à igreja. Pelo que você se sente responsável no seu trabalho? Qual é a sua responsabilidade? Se você disser claramente isso, você vai demonstrar a sua utilidade. E é uma pergunta fundamental também para todos nós. Por quem você se sente responsável? Por quem você se sente responsável para cuidar? Essa pessoa de quem você cuida é o significado da sua vida. É você sentir-se produtiva. Pode ser uma pessoa de uma certa idade, um familiar que você está cuidando. Pode ser um neto. Pode ser um filho. É necessário responder essas perguntas. Pelo que me sinto responsável e por quem me sinto responsável? Porque é um chamado de Deus para a ação naquela direção. Isso é muito importante. Nós lemos, percebemos a palavra de Deus. Para termos uma vida abundante, precisamos reconhecer os nossos limites, saber lidar com o nosso estresse diário, orando a Deus, perceber-se frutífero, nós precisamos sentir-se frutíferos. E a quarta questão, contribuir para o bem dos outros, né? A Bíblia fala que Jesus fazia o bem. Nós precisamos fazer o bem. Sentir que a minha vida não está restrita em mim.
Eu estou fazendo algo pensando no outro. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, versículo 7 e 8, diz assim: ninguém vive para si ou morre para si. Se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Em outras palavras, eu preciso viver para o outro. Preciso viver para Deus. Preciso fazer o bem para o outro. O que dá significado à minha vida é quando faço o bem para outra pessoa. Isso não posso perder jamais essa visão. Inclusive, o Senhor Jesus deu essa missão. Lá em Mateus 28, 18, 20. Né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos mandou fazer o bem aos outros. Eu faço bem aos outros quando falo de Jesus, quando perdoo as ofensas recebidas, quando sou um pacificador, quando estou orando por alguém, fazer o bem. Jesus nos chama a fazer o bem. A palavra de Deus nos diz, Jesus, sobre uma vida saudável. Um texto que nós conhecemos bem. Nós vamos enfatizar bastante isso no nosso dia a dia. Jesus fala assim, ó: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Mas como ele vai me aliviar? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, sendo o Senhor da glória, ele reconheceu que o comportamento de cada um é responsabilidade do outro. Ele apenas influencia, ele fala, mas a responsabilidade é do outro. Jesus fez isso. Ele não carregou culpas do erro dos outros, não. Cada um é responsável pelo seu comportamento. Jesus, no estresse, orava a Deus, passava a noite em oração. Jesus foi extremamente frutífero, fazia o bem. E Jesus, ele deu a sua vida por amor a nós. Então é necessário que nós aprendamos de Jesus esse princípio espiritual de termos uma vida abundante. Segundo a Organização Mundial da Saúde, alguns estudiosos definem o bem-estar como bem-estar psicológico e o bem-estar subjetivo. O que é o bem-estar subjetivo? Sentir bem no meu coração. Estou bem. Estou bem. Isso é o bem-estar subjetivo. O bem-estar psicológico é o bem-estar que eu me sinto bem porque eu faço bem. Primeiro, as duas coisas estão interligadas. Eu preciso me sentir bem dentro do meu coração e preciso me sentir bem porque eu faço bem. Fazer o bem faz bem. E esse bem pode ser muitas coisas no nosso dia a dia. Que Deus derrame sobre nós a sua graça e a sua misericórdia e nós possamos desfrutar essa vida abundante que Cristo nos oferece, reconhecendo os nossos limites, lidando com o nosso estresse diário, sendo produtivos e também fazendo bem. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém. Reconhecer os meus limites. Está calor, tem que tirar a blusa. O mar vai ser embaixo ou em cima, irmão? Pode ser aí? Irmãos, aproveitando o fazer o bem. Como já compartilhei com os irmãos, estive visitando nosso irmão Daniel Stropa. Inclusive, gostaria de pedir oração por ele e pela dona Sônia também, mãe do primo da Larissa, né, do Eduardo. Anote o nome deles e eu peço que você realmente esteja orando por eles. Mas, com relação ao Dani, né, eu estou me mobilizando aí a fazer uma vaquinha para ajudá-los financeiramente. Tá? Estão passando momentos difíceis, momentos
com muita dificuldade financeira com relação à compra dos medicamentos, tá? E é muito gasto, eles estão morando em outra cidade, casa alugada, e Daniel não tem condição nenhuma de trabalhar, e a Patrícia vivendo exclusivamente para cuidar dele. Então, assim, irmãos, eu vou depois estar conversando com a Jéssica, ver como que a gente pode ajudar como igreja, mas também individualmente. Eu gostaria que Deus tivesse o Espírito Santo tocando no teu coração. Eu vou levantar, começar é vaquinha, né, que fala? Isso, né? Vou começar uma vaquinha. Eles estavam fazendo vaquinha online, mas daí parece que recai numa questão jurídica de pagamento fiscal. Eles tiveram que parar a vaquinha online. Eles estão vendendo rifas agora. Não está fácil, meus irmãos. Não está fácil. Então eu gostaria realmente que a gente pudesse, movidos por esse fazer o bem, né? Nós que temos tanto, né? Nada nos tem faltado, né? Às vezes a gente vai lá, gasta R$ 80 numa pizza, né? E a gente merece. Não estou falando que nós não merecemos. Muito pelo contrário, né? Nós trabalhamos para isso, nós merecemos, os irmãos merecem. Mas que realmente nós sejamos movidos em fazer o bem, principalmente ao irmão da fé, né? A palavra de Deus nos diz o quê? Se a gente o quê? Se a gente nega os da fé, nós negamos o quê? A própria fé, né? Então, depois eu vou estar falando com a Jéssica, mas eu acho que eu vou estar passando um Pix meu que eu não uso, sabe? Para que os irmãos estejam fazendo os depósitos e a gente possa, então, eu queria ver se a gente conseguia levantar um recurso bom aí para estar abençoando esses irmãos aí num período de dificuldade deles, né? Com relação ao Daniel, o encontrei feliz, em paz, fraquinho, né? Porque o tratamento é muito pesado. Essa semana mesmo ele não conseguiu fazer quimioterapia, teve que tomar uma bolsa de sangue. Então as plaquetas caíram muito, né? Então ele não conseguiu fazer a quimio. Mas cheios de esperança e também sempre confiando nas promessas do Senhor. Amém, que Deus os abençoe. Estamos diante da mesa do Senhor. Esta mesa não é minha, esta mesa é do Senhor. Nos aproximamos dela não através da nossa meritocracia, porque se fosse através dos nossos méritos, nós nunca poderíamos participar desta mesa. Nos aproximamos dessa mesa exclusivamente através do sacrifício de Cristo. Nós nos aproximamos dessa mesa exclusivamente através dos méritos do Senhor Jesus Cristo, né? Fomos atraídos pelo Senhor através do seu sacrifício. Fomos limpos dos nossos pecados e também recebemos a salvação eterna, a certeza que um dia estaremos todos juntos novamente nos braços do Pai. A palavra de Deus nos diz que assim como nós estamos nesse salão de culto, Jesus se encontrava numa quinta-feira, num cenáculo. Podemos dizer, hoje em dia, uma copa de uma casa, né? Ele estava ali com os seus discípulos e ele deu graças pelo alimento que ali estava e tomou um pão, assim como fazemos nessa manhã. Ele o partiu. E tinha um porquê o partir deste pão.
Aquele partir de pão simbolizava o que Cristo estaria passando na cruz do Calvário em lugar de nós, em lugar dos seus discípulos, em lugar da humanidade. Porque ele teve o seu corpo partido, ele teve o seu corpo moído em nosso lugar. E pela palavra de Deus nós sabemos que ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Nós muitas vezes pensamos que a dor que Cristo levou sobre a cruz foi somente a dor física. E nos esquecemos da dor emocional e a dor espiritual. Dor emocional de sofrer tanta pressão, acusações mentirosas, e dor espiritual tremenda de levar sobre si todos os nossos pecados. A palavra de Deus também nos diz que o Senhor Jesus tomou um cálice, distribuiu entre os seus discípulos e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Nova aliança. Antiga aliança, circuncisão. Agora nós temos uma nova aliança. Nova aliança que somente é possível por meio de sangue derramado em sacrifício de um cordeiro imaculado, de um cordeiro santo. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, a antiga aliança foi o quê? Anulada. Mas agora temos a nova, verdadeira e real, que é para sempre. Tomamos o vinho, que simboliza a nova aliança, e o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz e nos purifica de todo o pecado. Sangue que nos sela. Fomos selados. Hoje, quando o Pai olha para nós, o Pai Celestial, Ele não nos olha segundo o nosso sangue imperfeito e contaminado pelo pecado do Éden. Ele nos olha selados pelo sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Estaremos então participando desta mesa. Esse é um banquete espiritual que todo crente em Cristo Jesus participa. Separamos esses elementos e de forma gratos, de coração, participamos desta mesa. Quem pode participar desta mesa? Todo aquele que crê que Jesus é o Senhor. Todo aquele que crê e se rendeu já a Jesus, aceitando o seu sacrifício na cruz. Todo aquele que confessou a Jesus como seu Salvador, porque o próprio Cristo disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que crê que as Sagradas Escrituras do Novo e do Antigo Testamento é a palavra de Deus. Todo aquele que foi batizado, todo aquele que faz parte da Igreja de Cristo. Esta mesa não é minha. As crianças também participam. Elas participam debaixo da fé de seus pais, orientados pelos seus pais. A comemoração da antiga Páscoa era feita através da família. A família se reunia para comemorar a Páscoa e ali os elementos da Páscoa eram dados às crianças, a todos. Orientados pelos pais, as crianças também participam
da mesa do Senhor. Mas no tempo da razão, quando ela começa já a sua adolescência, quando ela já tem a oportunidade e o discernimento, sozinha, sem a fé dos pais, ela sozinha tem o discernimento de reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. Então ela faz a sua pública profissão de fé e assim ela não toma mais debaixo da fé dos pais a ceia, mas debaixo da sua própria fé. Louvado seja o nome do Senhor. Gratos nos chegamos a esta mesa, porque por meio dela, por meio do amor de Cristo, hoje temos salvação para nós e para a nossa família. Amém. Vamos orar separando os elementos. Eu convido a nossa irmã Darcy que esteja fazendo essa oração neste momento. Convido o nosso irmão presbítero Prince que esteja então nos auxiliando nesse momento da distribuição da ceia do Senhor. Nosso irmão Prince então estará indo levar a ceia e nós estaremos então recebendo esse momento a ceia do Senhor. Os irmãos que forem recebendo já podem ir tomando então da ceia do Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus.
Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Levou a sua morte, venceu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso és, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou. Estamos num final de semana de feriado, né? Prolongado. Sabemos que temos vários irmãos em viagem, né? Mas eu os convido a sempre estar o quê? Lembrando dos nossos irmãos que estão faltando, não para cobrá-los, né? Mas sim para convidá-los, também para perguntar se estão precisando de alguma coisa, né? Para que nós, como igreja, possamos estar assistindo aqueles que mais precisam. A palavra de Deus do envio, então, nos diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, dos versos 1 a 3. Mesmo imerecedores, seremos manifestados em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos encerrar esse tempo de culto, gratos pela palavra que tanto falou aos nossos corações, gratos por participarmos da mesa do Senhor, gratos por esse tempo de comunhão e por tudo aquilo que recebemos do nosso Pai Celestial. Vamos estar então recebendo a palavra de oração final com o nosso irmão presbítero Djalma. Pai, com gratidão em nossos corações por esta hora tão preciosa, a participação na ceia do Senhor
que é um memorial eterno, ó Deus. Que nossos corações saiamos daqui hoje com a certeza absoluta de que o Senhor voltará, conforme a promessa feita aos seus. Obrigado, Pai, pelos que estão aqui. Obrigado também pelos que não estão, não puderam estar, cujos motivos o Senhor conhece. Obrigado por este dia, pela semana, e te suplicamos no nome precioso do Senhor Jesus, que os nossos passos, a nossa mente, a nossa boca, o nosso coração sejam guardados pelo teu amor, que não tem fim, hoje e sempre. Amém. Amém. Recebamos então a bênção do Senhor. E que o Senhor, Ele nos abençoe, Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e bondosa paz. Amém. Amém. Podemos assentar, tem um cafezinho lá.